esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos que estavam afirmando que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que na caminhada da vida, que nos problemas da vida, que nas frustrações da vida, Jesus ressuscitado caminha conosco. Jesus ressuscitado nos mostra o caminho, nos abre o coração. Mas vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã.
é no partir do pão, é no domingo em que ali o pão é distribuído, em que ali o vinho é distribuído. Este pão e este vinho, que é verdadeiramente o corpo e sangue de Jesus ressuscitado, que nos dá força, que nos faz acreditar, que nos faz o coração arder e que nos faz voltar, depois de caminhar a vida toda, voltar para Jesus. Olha que aqui caminharam 11 quilômetros, não é? E depois voltaram para mais 11 quilômetros. Se 11 quilômetros eles vinham com o coração ardendo, porque Jesus ali explicava as Escrituras, depois que Jesus se revela a eles, eles voltam 11 quilômetros, alegres, felizes, radiantes. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, é muito emocionante. É muita alegria, é muita paz acreditar que Jesus venceu a cruz, que Jesus venceu a morte. Essa cruz que era sinal de condenação, hoje, meus queridos, para cada um de nós batizados, é sinal de ressurreição. Jesus ressuscitou, vive no nosso meio. Jesus ressuscitado caminha conosco nas dificuldades no dia a dia, na bonança do dia a dia. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, Emaús representa aqui toda a nossa jornada, do nosso caminhar aqui até o nosso voltar para Deus. Não tenhamos medo, meus queridos, dos problemas, das dificuldades do dia a dia, porque se acreditamos em Jesus ressuscitado, acreditamos que Ele caminha conosco, que Ele está, não é, nos tirando as frustrações, as desilusões. Nós precisamos, meus queridos, acreditar, ter fé. Feliz do homem que acredita que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Infeliz do homem que ainda procura por este Jesus. Infeliz do homem que condena porque não acredita, porque não tem fé. Ô meu irmão, ô minha irmã, as reclamações e as frustrações, Jesus vem, nos alivia. Jesus caminha conosco, não só nos momentos alegres, mas sobretudo no caminhar das dores, no caminhar das frustrações, no caminhar das depressões, é que Jesus mais se faz presente. Eu gosto muito, e já disse aqui em outras oportunidades, não é? Daquelas duas pegadas na areia, reclamando: Jesus, eu estou aqui mal, você não está comigo, só eu estou caminhando. Aí Jesus vai dizer: não, essas pegadas na areia são os meus pés. Você está no meu colo, eu te carrego. Você que ainda está como esses discípulos, com o coração fechado, com o coração endurecido, já teve notícia de que eu ressuscitei, já teve notícias de que eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas você ainda continua sem fé, você continua sem esperança. Ô meu irmão, ô minha irmã, vamos colocar toda a fé em Jesus ressuscitado. Vamos colocar toda a nossa esperança em Jesus ressuscitado, porque os nossos problemas serão todos exterminados e ressurgiremos com Ele para uma vida nova. Vamos fazer agora como os discípulos de Emaús fizeram. Vamos voltar correndo e dizer: olha, encontramos Jesus, Jesus se manifestou a nós. Ô meu irmão, ô minha irmã, você quer se libertar dos seus problemas? Você quer ter força para vencê-los todos? Vai participar da Santa Missa, vai participar do sacrifício de Jesus todos os domingos, todos os dias na realidade, não é? Tem celebração da missa. A celebração da missa, meus queridos, é o renovar, é Jesus que ali naquela celebração passa pelo sofrimento, passa pela dor, passa pela cruz, mas depois ressurge e nos dá o seu corpo e sangue na hóstia consagrada. Amém? Olha, o dever de casa para toda a eternidade, para enquanto vida nós tivermos, é ir aos domingos, pelo menos aos domingos,
participar do santo sacrifício de Jesus por nós e nos alimentar do seu corpo ressuscitado no pão e no vinho consagrado. Amém? Que assim seja. Amém.